Eu não queria, sinceramente, eu não queria ter que botar isso aqui pra vocês, não. Não me agrada muito, mas eu sou obrigado aqui a dizer que o Diego fez um bom trabalho. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Nós fazemos reviews de processadores e de placas de vídeo, e na hora de comprar o hardware, de fato, as pessoas ficam confusas. Aliás, provavelmente vocês já devem ter visto essa desculpa de eu não vou ver esse review, não faz sentido pra mim porque você tá testando com um processador muito forte. O review desse processador não faz muito sentido porque você tá testando com uma placa de vídeo muito forte. E a real é que quando você vai testar o hardware é assim, mas na hora de comprar, eu entendo que você não vai combinar, por exemplo, uma RTX 5090 com um Ryzen 5 5500, ou eu entendo que você não vai combinar um Ryzen 7 9800X3D, um 14900K, com uma placa de vídeo de entrada, com uma RTX 5060, uma RX 6600 que seja. Então é normal gerar essa confusão depois você ver um review. Provavelmente você tá entendendo errado, comprando errado e talvez até gastando dinheiro à toa quando você tá vendo essas análises e você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. A gente já falou sobre isso várias vezes, mas acho que o Kerber conseguiu colocar ali de uma maneira bem organizada, né? Acho que é bom, né? Afinal de contas, ele é jornalista, então ele tá botando o diploma dele pra trabalhar. E aí, eu acho que ele fez de uma maneira bem organizada. Eu queria aproveitar, né, esse gancho pra explicar pra vocês. Se você tá vendo um review de processador ou review de placa de vídeo, provavelmente você tá vendo tudo errado. Então, tudo que você entendeu até hoje, provavelmente tá equivocado. Quero aproveitar isso aqui pra explicar pra vocês. Esse vídeo, na verdade, né, um vídeo artigo, não sei quem que vem primeiro, o vídeo ou o artigo. Acho que o artigo veio primeiro que o vídeo. Mas é pra falar especificamente sobre isso, né? O processador ideal, obviamente que isso serve praticamente qualquer cenário. Uma coisa que a gente tenta explicar todo o review de uma maneira simples e objetiva, mas nem sempre a mensagem é captada. Normalmente quando a gente vai testar, por exemplo, um processador ou uma placa de vídeo, e nós testamos processadores e placas de vídeo de entrada, intermediários, né, custo-benefício, as pessoas ficam em dúvida. Então vamos supor que eu testei aqui uma RX 6600, uma placa de vídeo bem popular, ou uma RTX 5060, uma placa bem popular. São placas voltadas para um público que vai rodar ou no alto ou no ultra, e não necessariamente quer o máximo de FPS ou o máximo de qualidade possível. Ele tá ciente que ele pode fazer algumas concessões em alguns casos. E aí as pessoas ficam confusas, né? Porque os testes normalmente eles são feitos com os processadores mais poderosos disponíveis na ocasião. 9800X3D ou Ryzen 9 9950X3D. Beira o absurdo pra uma placa que custa nem R$2.000. E aí você fala, pô, mas não faz sentido, cara. Esses testes aí de vocês estão tudo furado, porque isso aí não é a realidade do brasileiro. E eu concordo, não é mesmo. E não deveria ser a realidade de basicamente ninguém, com raríssimas exceções. Essas raras exceções seriam os caras que vão jogar no competitivo. Vou explicar um pouquinho depois, mais pra frente. Mas, obviamente, pro cidadão médio que vai fazer essa combinação, não faz sentido nenhum. Você não vai combinar um 9800X3D com uma placa de vídeo de entrada, e você não vai combinar uma placa de vídeo topo de linha com um processador de entrada. Apesar de ser possível nas duas situações e terem casos que fazem sentido. Qual seria o melhor processador para uma RTX 5060? O que eu acho que é extremamente relevante, primeiro, porque a 5060 vai ser uma placa extremamente popular, porque as pessoas vão acabar gastando dinheiro demais em processadores por uma concepção completamente equivocada do tipo, eu vou comprar esse processador porque eu preciso dessa performance. E a realidade é que provavelmente você não precisa. Isso aqui, dependendo de quando você tá assistindo isso, muda, né? Mas aqui tem algumas opções de preço, de R$500 a R$3.000. E aí vocês conseguem começar a visualizar a insanidade. A RTX 5060, ela gira na casa, quando foi feito os testes, na casa dos R$2.200, por aí. E aí quando você vê aqui um processador, R$3.000, que vale mais que a placa de vídeo, você já começa a perceber que a coisa tá estranha. Então eles procuraram aqui algumas outras alternativas, como por exemplo o 14600K, o 7600, o i5 14400F, o i5 12400F e o 5500. A CPU mais barata, provavelmente, para M4, né, que dá para recomendar. E aqui a gente tem alguns resultados. Eles testaram em alguns jogos em Full HD. Infelizmente não tá com as mínimas aqui, né, tá só com as médias, o que é bem importante nesse caso, inclusive, eu vou até explicar depois. Mas a gente consegue ver a performance. Aqui a gente vê o comparativo de todos os processadores com a RTX 5060
5060 rodando com tudo no alto, com RT off, upscaling qualidade e em Full HD. Upscaling qualidade provavelmente porque eles estão usando o DLSS em um e FSR no outro, FSR nos dois, enfim, não importa. O caso é, essa é a performance que você vai ter. Você vai achar uma coisa muito esquisita, que é o que normalmente as pessoas fazem, só ver as barrinhas, falam, nossa, as barrinhas são tão parecidas, né? Olha só. Nossa, olha que coisa, as barrinhas parecidas. Por que as barrinhas são parecidas? Porque eles estão testando com a mesma placa de vídeo. Essa placa de vídeo, ela tem uma limitação de performance. Ela não é uma RTX 5090. Então aqui não está sendo testado o processador, tampouco a placa de vídeo. Está sendo testado o conjunto, que é o que eu sempre falo pra vocês. Nos reviews, a gente nunca tá testando o conjunto. A gente tá testando ou o CPU ou a GPU. E o conjunto, no final, qual CPU e qual GPU você vai escolher, é uma junção dessas duas coisas, do review da GPU e do review da CPU. Bom, vocês vão entender. A gente tem aqui no Black Myth Wukong a diferença da 5060 com o 14600K pro 5500 deu 8%. E o mais interessante é que se você ver a diferença, por exemplo, do 9800X3D deu 1%, ou seja, ele ainda foi melhor. Só que isso aqui é a margem de erro, tá, galera? 1 FPS, sinceramente eu considero até 3 FPS uma margem de erro. Tecnicamente você consegue, se você conseguir replicar e o resultado for igual pra cima ou pra baixo, ele é um resultado preciso. Porém, é tão imperceptível 3 FPS que dá pra considerar uma margem de erro. É uma tolerância muito baixa. E aqui a gente tá vendo sair de 88 FPS para 96, o que é uma diferença considerável, 8%, porém na prática é muito pouco. Você não vai notar de 88 para 96 FPS. Se fosse de 54 para 66 FPS, provavelmente você notaria. Aqui até 58 para 66 FPS você ia notar, porque daí tá muito próximo da margem que entrega uma fluidez legal. Cyberpunk 2077 rodando no Ultra com DLSS FSR no modo qualidade, texturas no médio e Full HD. Aqui quem se saiu mal foi o setup com Ryzen 5 5500. Né? Então a diferença ali de 22%, que é bastante coisa, porém foi o suficiente para ele rodar na casa dos 60 FPS. Todos os outros processadores fizeram virtualmente a mesma performance, na casa dos 70 a 77, dos 74 a 77 FPS. Marvel Rivals, rodando aqui no alto em Full HD. O 5500 com a 5060 fez uma performance bem ruim, né? A diferença de 55% é muita coisa, porque o que mais foi, teve maior performance aqui, que foi o 9800X3D, fez 98. Mas a gente oscila aqui de 93 a 95 FPS em média, né? O 9800X3D é meio fora da curva. Os outros processadores que estão um pouco mais dentro da realidade vai entre 85 e 95 FPS. CS2, um jogo competitivo, mas que faz diferença a placa de vídeo. Porém, se você pegar aqui o 9800X3D, 380 FPS, 14600K, 366. Então você já vê que a diferença foi pequena e assim, dificilmente você vai notar. E aqui não tá o dado mais importante também. Mas vamos lá. O 5500 fez 252 FPS com a 5060, o 12400F fez mais performance, o 7600 fez uma performance melhor, 14400 e 14600K ficaram pertinho aqui do 9800X3D. Total War Warhammer 3 rodando no alto, uma performance escalando bem, 9800X3D obviamente na frente, mas ignorando ele, se a gente pegar aqui a 5060 com o 14600K, a gente teve uma performance muito boa, na verdade muito próxima do 14400F, que foi próximo do 7600, que foi próximo do 12400, e o 5500 foi o único que ficou pra trás. O Stalker 2, ele fez aqui, ó, 46 FPS o 5500 com a 5060. Ele faria mais se tivesse outra placa de vídeo? Não. Porém, foi o conjunto deles que acabou entregando essa performance. Com o 9800X3D, conseguiu fazer 87 FPS, mesmo com o 14600K 83, com o 7600 73, o 14400F 69 e com o 12400F 64. E aqui tem uma média dos resultados. Então, o 5500 entrega em média 64,6% da performance com a 5060 em relação ao 9800X3D. E o mais próximo aqui seria o 14600K. O próprio 12400F entrega muito mais performance do que o 5500 com uma 5060, e o 14400 entrega uma performance equilibrada, ele estaria no meio aqui, né? O 7600 eu diria que seria o ideal, porém se a gente considerar o custo de plataforma seria bem caro. No Stalker, o 5500 tá fazendo só 46 FPS, eles supostamente não deveriam fazer a mesma performance que estão com a placa de vídeo, esse é o ponto. Não importa qual placa de vídeo você vai colocar aqui, o 5500 sempre vai fazer essa performance. Talvez ele fique até pior, porque dependendo da necessidade, né, da quantidade de informações que tem, pode até gerar, né, um gargalo ali e ele conseguir ficar pior. Na verdade já tá rolando um gargalo aqui, porque ele não consegue empurrar a 5060 ao limite. Eu acho que esse aqui é um bom exemplo pra gente mostrar, né? O 12400F vai mal, mas consegue muito melhor. E olha que interessante, o 14600K ele entrega uma performance muito próxima ao 9800X3D. Na verdade o próprio 14400F já entrega uma boa performance, ou o 7600, né? Mas você vê que o que acontece aqui, nós estamos limitados pela placa de vídeo, galera. Então essas informações elas são importantes porque o pessoal tem dificuldade de entender isso quando a gente fala. Esta é a performance que o CPU é capaz de entregar.
é a performance que ele vai ser capaz de entregar com qualquer placa de vídeo naquela situação. O processador é capaz de entregar aquela performance. Você precisa encontrar uma placa de vídeo que entrega a mesma performance, igual ou superior. Se você tiver uma placa de vídeo que ela é mais fraca do que aquilo, existe uma solução que é basicamente você diminuir a qualidade gráfica. Agora, se você tem um processador que não consegue passar dos 63 frames aqui, por exemplo, no Cyberpunk, não adianta, quer dizer, até adianta, você pode baixar a qualidade e ganhar um pouco de frame, né, um pouco de FPS, porque pode estar sobrecarregando justamente por algum preset gráfico, porque sim, os detalhes, né, visuais do jogo, eles também impactam no CPU. Inclusive, dependendo do jogo, se você olhar, por exemplo, no Call of Duty, ele vai mostrar pra você o que impacta no CPU, o que impacta na GPU, o que impacta na quantidade de memória ou na VRAM que você tem pra sua GPU. E aqui, infelizmente, a gente não tá com um dado que eu considero bastante importante, que é a mínima, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma situação aqui onde o 5500 entrega uma boa média. Black Myth: Wukong. Black Myth: Wukong, ele entrega uma boa média, porque é um jogo que relativamente não pesa tanto no CPU, ele é muito GPU bound, ou seja, ele pesa muito na GPU. O que a gente não consegue ver é, por exemplo, as mínimas. As mínimas é aquele momento onde o FPS dá aquela despencada e volta. Porque apesar de estar 88 FPS, eu posso garantir pra você que, por exemplo, talvez não nesse cenário aqui do Black Myth: Wukong, mas posso te garantir que, dependendo do jogo, ele vai estar com uma mínima muito pior. Às vezes a média é boa, mas a mínima é ruim. Bom lembrar que também a RTX 5060 é uma placa PCI Express 5.0x8 e aqui o 5500 ele é limitado ao PCI Express 3.0. E quando você diminui, você volta gerações no PCI Express, ele vai diminuindo a largura de banda conforme a quantidade de lanes. Então o PCI Express 3.0x8 ele não tem a mesma capacidade que um PCI Express 5.0x8. Não é uma situação equivalente. E aqui também pode levar você a acreditar que fala assim, ah, mas então quer dizer que todos os processadores são iguais porque todos eles conseguem empurrar. E esse é o problema, na verdade, mesmo que você considere essa uma média boa, fala, eu só vou jogar jogos que não são competitivos, então eu não preciso de tanto FPS, por exemplo, no CS, por exemplo, num Fortnite, sei lá, num jogo muito pesado. Essa média geral aqui de 64,6% em relação a um 9800X3D, você fala, de repente tá bom, porque, sei lá, o 9800X3D tá batendo 80, se eu bater 60, 55, tá bom. Só que a mínima vai ser muito pior. Muita gente acaba gastando dinheiro à toa. O cara olha lá e fala, nossa, uma RTX 5060 é uma placa top, né? Eu entendo que o conceito de top hoje, ele ficou um pouco, sei lá, marginalizado, né? Tudo é top e não é top. E assim, a RTX 5060, como um bom exemplo, ela não é uma placa topo de linha. Ela é uma placa de entrada. Daria pra considerar que ela é intermediária? Não sei, depende de qual que é o conceito que você usa pra determinar isso. Mas ela é uma placa de vídeo de entrada. Quando a gente vai classificar essas placas, normalmente a gente escolhe classificar em relação ao que a gente tem de produto no mercado e as gerações atuais. Então, levando em consideração as gerações atuais, ela é uma placa de vídeo de entrada. E sendo uma placa de vídeo de entrada, não faz sentido você gastar tanto dinheiro assim num setup com elas. Ela é pra ser uma placa custo-benefício. Por isso que eu ainda acho que o maior equilíbrio aqui seria um 14400F. Ainda é uma plataforma que supostamente está morta, porque não é pra ter mais lançamento relevante pra ela. Por outro lado, a plataforma do 5500 também está. A diferença é de R$400 aqui, mas se você pegar aqui nos outros jogos, como eu disse, a mínima não tá aqui. Então você fala assim, ah, mas pode ter essa diferença de performance, não me importa. Porém, pra ter essa diferença de performance, sim. Por que o 14400F e não 12400F, né? Se a gente pegar o 12400F, a diferença aqui tá de R$200. E a plataforma é a mesma. Então, sinceramente, acho que seria uma escolha mais interessante, dependendo de como está o preço. Por isso que é sempre bom dar uma consultada. Então, sempre consulta aí nos links na descrição que a gente deixa. Não adianta você, sei lá, assistir o review rushado e só ver as barrinhas e tal. Você precisa entender qual que é o contexto daquilo tudo. Porque aqui, por exemplo, uma RTX 5060, ela consegue ser empurrada por basicamente qualquer processador, até por um 5500, se você não for jogar, por exemplo, o Stalker 2. Se você não vai jogar o Stalker 2, todos os outros parece meio ok, ó. Acima de 60 FPS, se você não é um cara muito competitivo, se pra você tá bom e tal, tudo bem. Só que o que não faz sentido é que se você pegar a performance com o 9800X3D, e é pra isso que a gente testa, a performance com o 9800X3D, ou nesse caso com o 14400F, 14600K, essa performance mostra do que a sua placa de vídeo é capaz e quanto você tá abrindo mão de performance. Ou seja, você seria capaz de entregar mais frames, mas infelizmente você não investiu no processador e aí você tá perdendo, sei lá, de 13 a 35, 36% de performance, o que é bastante coisa. Você pode optar por isso, falar, mas eu não tô nem aí de perder performance, eu vou aumentar a qualidade. Lembra que eu falei, aumentar a qualidade nem sempre resulta no que você tá imaginando, que é, eu vou ter uma folga para subir mais a qualidade, nem sempre. Você pode até subir a resolução às vezes, mas isso pode também pesar no CPU. Se você vai aumentar a qualidade, pode pesar no CPU. Então eu diria que o ideal é você encontrar o equilíbrio.
como eu falei, dentro desse cenário aqui você encontrar equilíbrio. Não necessariamente precisa ver o teste com a 5060, porque se a gente estivesse testando aqui com um processador mais poderoso, vamos pegar um cenário aqui onde escalou bem. Por exemplo, aqui no Stalker, que é um jogo que depende bastante de CPU, esse escalonamento ia ser igual, porque esses processadores não iam conseguir entregar mais FPS só porque eles estão com uma placa de vídeo mais poderosa. O único que provavelmente conseguiria entregar mais seria o 9800X 3D ou talvez o 14600K. E ainda que eles conseguissem entregar mais FPS, seria proporcional até esse processador, provavelmente até o 7600. Do 14600K pra cima, provavelmente o negócio ia escalonar mais rápido. Por isso que é interessante você ver, você fala, pô, mas fez o teste com a 5090. Pois é, e de repente você vê lá um 14600K empurrando uma 5090 com uma taxa de FPS altíssima, que pra 5090 pode não fazer sentido, mas pra uma 5080 sim, pra uma 5070, pra uma 9070 XT. Não precisa economizar absurdo no processador, tipo, eu vou no mais barato possível porque eu vi que empurra 5060. Empurra, mas empurra bem mal, pra falar a verdade, o 5500. Eu já não acho que é um processador pra 5060, apesar de ser possível empurrar com uma 5060, eu não acho que é uma boa combinação, porque eu já vi os testes com ele, e acho que é um processador que, assim, dependendo dos jogos, vai bem, então depende do conjunto de jogos e do quão exigente você é, mas se fosse pra recomendar, eu diria que eu investiria um pouquinho mais, ou pegaria um 5600, ou iria pra uma geração mais nova com 7600, ou de repente iria num 14400, que eu acho que tá bem equilibrado aqui. Com o que vocês combinaram a RTX 5060? Tô curioso pra saber com o que a galera anda montando os setups com a RTX 5060. Deixa nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos.